o áudio. Bom dia, professora Priscila. Já comecei a gravação. Bom dia aos alunos, todos de parabéns que estão presentes. A gente só está morrendo de saudade de ver vocês. Estou vendo o Nicolas ali, a Bianca, Rebeca, quanta gente bonita. Uau, Matheus, tudo bem? Que bom ver vocês. Nós estamos com muitas saudades. Desculpa, professora, meu coração agora derreteu por essa galerinha aí. Mas pode começar a sua aula que já está sendo gravada. Obrigada, caiu várias vezes. Vou compartilhar os slides. Isso, vou liberar aqui compartilhamento também. Tá bom. Ok. Boa aula. Obrigada. Então, como estávamos falando, a cidade principal, então, foi Mecenas, tá? Ali em 1500, antes de Cristo, vai ser fundado o início desse povo. Com uma forte influência na região, tá? De uma sociedade grega, por mais que esse grupo seja uma cidade-estado, tá bom? Depois eles vão ali dominar outras regiões, mas lembrando que são cidades-estados, não é um reino. Apesar dele dominar com poder de influência outros povos, ele não tinha um líder que governava todas as cidades-estados, como se fosse um só, não era um reino. Eram apenas civilizações que tinham culturas parecidas, tá? A gente já fez as mais férteis, que era muito mais fácil plantar. Eram essas pessoas que iriam escolher ali quem seria o representante real, quem seria o rei, para poder administrar toda a região da sua cidade-estado. Essa imagem que eu coloquei no fundo, ela é uma imagem muito interessante. Eu quero que vocês fixem bem nela. No próximo slide, eu vou ter uma parte só que vai ter ela, tá? Para que vocês conheçam um pouco como era a estrutura de uma cidade-estado desenvolvida pelos gregos, tudo bem? As características das cidades-estados, elas eram construídas em volta por uma muralha de pedra, tá? Cercando toda a região para garantir com que nenhum invasor tivesse tanto acesso. Elas também não tinham argamassa entre uma pedra e outra, elas tinham um encaixe perfeito. Isso representa, já os historiadores podem pesquisar um pouco sobre o assunto, descobrir que com isso eles já tinham uma boa ação. Oi, professora. Aquela imagem que eu estava mostrando para vocês, mas vocês podem conferir no slide depois, representa que toda cidade-estado grega era de cima de uma montanha, porque assim, ou de um morro, algum local alto, para que o rei e os templos ficassem nesse local alto, tá? E mais para baixo era uma região onde eles teriam mais proteção. As pessoas das camadas mais pobres, quanto mais pobre, mais embaixo. Por quê? Imagina se um outro grupo ataca os gregos, ataca os micenas, ataca uma dessas cidades-estados. O líder, os templos que eles acreditavam, né, nos deuses, tudo mais, ia ficar protegido, porque estava na parte alta, e a parte baixa seria fácil de ver qualquer pessoa que tentasse atacar, garantindo, então, uma maior proteção, né,
sempre essas cidades-estados vão ser construídas no alto de um morro, de uma montanha, tá? Os aqueus, então, eles construíram primeiramente um palácio com inúmeros cômodos, vários deles, para que tanto o rei quanto a representação de todos os deuses estivessem ali valorizados. A gente já comentou sobre isso na aula passada, que os gregos eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses, tá? As paredes desses templos, assim como dos palácios, tinham vários afrescos. Quem não lembra o que é afresco são aqueles desenhos que eles faziam do dia a dia, representação dos deuses, representação de coisas que eles achavam importante, por exemplo, um ano que a colheita foi boa, uma história que eles querem contar. Eles pintavam isso dentro das paredes, não eram em quadros. As paredes eram pintadas com essas representações, tá? Assim como isso aconteceu também em vasos, a arte grega é uma arte muito bonita, né? Muito linda de ser estudada. Se vocês procurarem na internet um pouco mais, vocês vão ver o tanto de coisa que tem de arte grega, gente. Vários tipos de vaso em que eles colocam ali exatamente o que acontecia no dia a dia deles. Então, é uma forma da gente conhecer um pouco mais da própria cultura. Em torno do palácio, então, ficavam outro cercado, outra muralha para garantir a proteção, e aí ficavam a casa dos mais ricos, até e descendo. Fora da muralha, as pessoas mais pobres, a população mais pobre, era onde elas residiam também, porque facilitava para a plantação, e a maioria dessas pessoas mais pobres eram camponeses, eram pessoas que trabalhavam ligadas à plantação, tá? O rei, então, exercia autoridade em vários setores. Tanto a autoridade, ele era responsável pela vida religiosa, garantindo com que a cidade estivesse adorando todos os deuses que eles adoravam, lembrando que cada cidade-estado sempre tem um deus principal, então, apesar de adorar vários deles, eles ainda assim adoravam sempre um. Poderia ser Artemis, dependia da característica da própria cidade-estado, tudo bem? Ele tinha autoridade militar também, então se fosse entrar numa guerra, se fosse proteger o seu grupo, ele era o chefe militar. E a economia do reino, ele ia administrar para que linha econômica eles iam. Se eles eram mais ferreiros, se eles eram mais comerciantes, tudo isso ia depender muito da estrutura do rei, como o rei gostaria de guiar ali a sua cidade-estado. Ele também continha o apoio de uma aristocracia rural. Então, quem que é uma aristocracia? Basicamente, para quem não lembra, que a gente já estudou sobre isso, é um grupo de poucas pessoas ali que vão ajudar ele a administrar. Eles tinham alguma influência? Tinham. Normalmente eram pessoas próximas ao rei, ou amigos próximos, ou parentes, até pessoas que colocaram ele ali. Então, já tinha uma certa influência. Lembra que quem colocava o rei já eram donos de terras? Provavelmente essas mesmas pessoas eram da aristocracia rural, tá? Eles detinham terras e tinham também o apoio dos guerreiros, porque sem o apoio dos guerreiros ficaria difícil controlar a administração ali quando eles precisassem entrar em guerra, por exemplo. As pedras eram extremamente pesadas, tá? Para serem carregadas. Então eles ficavam pensando, como é que essas pedras chegaram aqui? Desde aquela época eles já não tinham muita certeza disso. Então eles começaram a criar vários mitos e lendas, tá? Para explicar essa estrutura, para explicar como que eles chegaram lá e como que eles construíram essas coisas. Vou abrir aqui o livro para falar para vocês em que página que a gente tá bom? Porque daí vocês podem ir acompanhando comigo, já que o slide não tá aparecendo. Nós estamos a partir da página 69, tá bom? 69 e 70. Eles começaram a criar esses mitos dizendo que, na verdade, tinham sido os deuses que estavam compartilhando ou estavam levando ali aquelas pedras e ensinando como estruturar toda essa muralha. Nós também temos vários artigos arqueológicos que hoje a gente pode estudar. Se algum de vocês um dia tiver a oportunidade de conhecer a Grécia, é um local lindo e tem muita coisa daquela época, mesmo que seja de 1500 a.C. Então, faz mais de 2000 anos que essas coisas foram construídas, bem mais, e ainda assim tem alguns vestígios arqueológicos lá. Ruínas, onde existem os restos, né, das casas, das construções, dos templos. Com todas essas ruínas, percebe-se que a cidade de Micenas ela tinha 2 entradas principais, com 2 portões enormes de madeira, para que qualquer coisa pudesse passar por ali, né?
que era uma madeira revestida com bronze para garantir a sua força, que não era todo mundo que ia conseguir invadir. Também foram encontrados alguns cemitérios. Um deles, sendo um cemitério que é muito pesquisado ainda para tentar descobrir tudo o que significa isso, ele era um cemitério em formato circular. Quando vocês puderem ver os slides, vocês vão ver como que era, porque eu coloquei o vestígio arqueológico lá. E foram encontradas aproximadamente 17 crianças, que entende-se que eram da realeza por causa dos adereços que eles tinham, né? Não era qualquer pessoa que teria aqueles objetos de ouro que eles encontraram. O que ainda não se sabe é por que são apenas crianças. Então, ainda estão estudando sobre o assunto, tá? Outra coisa que foi encontrada, isso na página 69, lá no início, é uma máscara mortuária feita de ouro, tá? Que acredita-se ser um rei de Micenas que foram representados ali. Antigamente, acreditava-se que era atribuído a Agamenon, que foi considerado um rei de Micenas. Mas hoje em dia não se tem certeza sobre isso. Tá? O contato com outros grupos, outras civilizações, outros povos. Com isso, eles aprenderam técnicas de mumificação dos egípcios, porque eles tiveram contato, a gente já viu semana passada. Também tiveram uma boa noção de arquitetura e matemática, também com os egípcios. Lembra que eles construíram as pirâmides, a gente estudou sobre elas, né? Então, com toda essa arquitetura, toda essa matemática que eles tiveram, que foi necessário para construir isso tudo, acabou que eles desenvolveram também para construir suas próprias cidades. Outros povos, como os cretenses, eles aprenderam que região é melhor de navegação para poder fazer o comércio ali, além da escrita. Isso vai ser muito importante, porque eles vão criar um sistema que mistura algumas partes escritas dos cretenses, assim como vão construir seus próprios símbolos e signos, tá? Ideogramas ali que representam palavras que são da crença deles, ou palavras que representam a sua própria cultura. Isso vai ter o nome de Linear B, tá? Também está na página 69. Nos slides vocês vão ver algumas imagens do Linear B. Eles escreviam primeiramente em tabletes de argila, ainda mole. Essa escrita já foi completamente decifrada pelos historiadores, então a gente pode conhecer muito mais sobre a cultura dos aqueus por causa que a gente consegue estudar, né, ler ali por meio da escrita do Linear B, tá? Em 1400 a.C., eles invadiram a ilha de Creta, conquistando sua principal cidade, que é Knossos, transformando, então, ela é uma ilha, tá? Próxima ali à região da Península Itálica, e ela vai ser uma base militar e comercial marítima para facilitar tanto a proteção das cidades-estados gregas, quanto vai ser um ponto comercial para troca de comércio entre a África, Ásia e Europa. Até que acontece a invasão dos dórios, aproximadamente no século XII a.C. A civilização micênica entra em declínio, graças a vários fatores, como fatores naturais, em que a cidade cresceu, eles não tinham mais estrutura ali de como manter a natureza, de como consumir, sem destruir demais, sem ter como plantar o suficiente para todo mundo, né? Grandes migrações, tanto de idas quanto para saídas de lá, e intensos conflitos internos, porque várias cidades-estados vão querer crescer mais do que a outra, tá? Vão querer ser mais importante que a outra. Enfraquece, então, a cidade de Mecenas, e agora vai chegar um outro povo, que a gente também falou entre os 4 lá, que são os dórios. Os dórios, eles vão invadir a região, aproveitar esse momento enfraquecido de Micenas, vão saquear todas as cidades-estados, destruir a maioria delas, saquear os palácios, abandonar as técnicas agrícolas, abandonar a forma de comércio, abandonar a escrita, praticamente apaga tudo isso. Eles vão ser um povo muito guerreiro, muito forte, tá? A gente vai estudar sobre os dórios no próximo capítulo também, porque eles vão ser os fundadores do povo de Esparta. O que eles praticavam mais, então, se eles não apoiavam a agricultura, não eram bons comerciantes, não tinham boa escrita? Basicamente, eles eram ótimos na metalurgia. Não eram todos os povos que já sabiam dominar a arte de derreter o ferro, de construir armaduras, espadas, etc. Então, vários desses outros povos comprariam
dos dórios, tá? Porque eles já tinham essa técnica, já tinham dominado a técnica da metalurgia de ferro. Os aqueus, eles apenas sabiam o bronze, que não era tão resistente quanto o ferro, tá? Os aqueus, então, a maioria deles fogem com essa invasão, com todos esses saques, tudo que vai acontecer. Alguns que ficam achando que vai dar certo, acabam sendo escravizados. Essa primeira fuga, que é uma... E eles não fogem para um lugar específico, tá? Os aqueus vão fugir para vários locais. Vai ser chamado de diáspora. A diáspora, então, é a ideia de dispersão, em que eles vão para vários locais. A gente estudou sobre diásporas quando estudamos sobre os gregos, sobre os hebreus também. Quem não lembra, volta lá nesse capítulo, tem uma partinha azul que vai explicar de novo o que é isso, tá? Então, eles vão se espalhar por várias regiões da Ásia, África e Europa, para garantir ali a sua proteção e manter a sua vida, né? Nos slides tem ali imagens de tudo isso que a gente está falando, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Os dórios, eles viviam muito da criação de gado e agricultura de subsistência, tá? Em que eles vão... O que é agricultura de subsistência, professora? O objetivo da agricultura, então, não é para vender, é apenas para comer, para você, a nossos familiares, garantir ali que cada um de nós tenhamos comida suficiente para existir, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. E a sociedade, como que era dividida, então? Eles se estruturavam em pequenas comunidades. Estamos falando na página 70, tá? Pequenas comunidades que subdividiam-se em clãs. Cada clã era chamado de geno, tá? Essas pequenas comunidades, na verdade, eram chamadas de geno, e cada clã ali, representava a sua família, o seu povo, tá bom? As pessoas que pertenciam ao clã acreditavam que tinham um ancestral em comum. E esse ancestral, normalmente, era um herói ou um deus. Lembrando que um herói, pro povo grego, normalmente, ele era um semideus. O que significa isso? Eles acreditavam, a gente já vai falar sobre a mitologia grega, mas para vocês já entenderem um pouco, eles acreditavam que os deuses gregos, além deles terem muitas características humanas, como ódio, raiva, amor, eles se relacionavam com pessoas humanas também. E aí acabavam tendo filhos que eram semideuses, que ou tinham imortalidade ou tinham poderes. Isso formavam esses poderes, né, como heróis. Então, eles defendiam, protegiam, tinham o seu percurso ali do herói. Não é a mesma história de herói, por exemplo, da Marvel ou da DC. Eles não têm a mesma estrutura, tá? É um herói muito característico da época. Quem já assistiu o desenho de Hércules, por exemplo, ele era considerado um semideus, tá? Ele era filho de Zeus, que era o deus principal deles, com uma humana. Eles tinham sempre um culto ao ancestral do clã. Então, por exemplo, se eles eram descendentes de, por exemplo, pode ser Hércules mesmo. Então, eles iam adorar ali o seu ancestral em comum, se era um deus, se era um semideus, tá? Cada geno, ele tinha um líder. Normalmente, não, sempre o homem mais velho da comunidade. Sempre homem, sempre. Era uma sociedade patriarcal. Então, era passado de pai para filho o domínio da sua casa, da sua família, do seu clã, tá? Ele tinha função de sacerdote, tinha função de juiz, definindo o que seria certo e errado na sua própria cidade. Ele também era chefe militar, tá bom? Essa sociedade patriarcal garantia com que o patriarca, o líder da família, tinha plenos direitos, tá? Os outros mas tinham que obedecer. E, por exemplo, aí depende da categoria, né? Se você era rico, se era pobre, influenciava também. Quem que formava os outros membros da família? Formavam pelas esposas, né? Os escravos, os parentes próximos, que também poderiam morar dentro da geno, assim como hóspedes, que poderiam ser considerados familiares também, dependendo de um tempo que eles passavam na casa, tá? As ferramentas de trabalho e a terra era de bem coletivo, não tinha ainda a ideia de minha propriedade, sua propriedade, essa ideia de propriedade privada, que existe a minha casa, suas bens, os meus bens não tinham. Então, eles garantiam ali a divisão igual entre as comunidades, tá?
Tudo que era produzido, então, tanto de alimento quanto de ferramentas, poderia ser dividido primeiramente pelo seu clã. Então, o próprio clã ali dividia, como depois seria dividido entre as pessoas que sobravam. Digamos que sobrou alimento, então eu dividiria entre os outros clãs, ou então, sobrou armamento, ou outras coisas que a gente foi produzindo, tecido, né, etc. Então, dividia-se primeiramente no seu clã, depois nos outros ali, se sobrasse mais objetos, tá? Então, não tinha essa ideia de propriedade privada. Tudo era de todos, um apoiando o outro, um ajudando o outro, tá? Essa situação durou mais ou menos 200 anos, mas a população cresceu, as técnicas deles não eram muito desenvolvidas, era muito rudimentar, então não tinha uma estrutura que aguentava produzir, por exemplo, alimento para toda essa população que foi crescendo, vai faltar alimento. Começa uma rivalidade entre os clãs. Então, essa paz em que eu te ajudo, você me ajuda, se eu tenho mais, eu divido com você, se você tem, você que divide, não vai durar para sempre. Então, acaba que eles começam uma rivalidade de quem que vai ser o clã mais importante, maior influência, começa a se disputar as terras cultiváveis, porque cada clã queria ter o maior poder, o maior domínio ali pela região, tá? Queria ter melhores condições, assim como o controle. Vai aumentar as desigualdades, porque apenas as pessoas que são ligadas aos patriarcas, ou seja, esses líderes, né, de cada gênero, é que vão receber boas terras. As maiores e melhores terras acabaram sob o controle de um pequeno grupo de pessoas próximas dos patriarcas. Essas pessoas foram conhecidas como eupátridas. Ou seja, o que significa essa palavra? Eupátrida significa bem-nascido. Alguém que já tinha influência, já tinha riquezas, podia ser terras, podia ser dinheiro, mas basicamente eles já estavam numa classe superior, tá? Eram beneficiados ali pelos eupátridas porque eles já estavam nas mesmas categorias. Ocupavam um lugar de destaque na sociedade, gradativamente vão tomar o poder até que eles sejam o topo da pirâmide social. Nos slides vai ter a pirâmide social, tornando-se então uma aristocracia rural. Eles é que vão administrar ali toda a parte rural, toda a estrutura da sociedade também, tá? E aí, na página 71, vocês vão ver um livro, ou 2 livros, na verdade, que são denominados os livros que descrevem um pouco da fundação de todos esses povos, tá? Que são os livros chamados Ilíada e Odisseia. São 2 importantes literaturas gregas, atribuídas, então quem escreveu, acredita-se que era Homero, ele era um poeta grego, dizem que ele era pobre e cego. Nos slides tem a imagem dele, e são duas histórias diferentes, contando partes diferentes de um mesmo contexto histórico, tá? Ilíada, primeiramente, conta a história de Aquiles, que era um guerreiro aqueu, perto do fim da Guerra de Troia, que antigamente acreditava-se que não existiu de verdade, que era apenas uma lenda, porque esses livros, eles contêm vários momentos em que os deuses interferem nas histórias das pessoas. Então, acreditava que era só um livro de contos. Hoje em dia, ou de mito, né? Hoje em dia, entende-se, já encontrou vestígios arqueológicos de Troia, então acredita-se que a guerra existiu mesmo. Apesar que outras coisas são apenas explicações que os gregos deram para situações que estavam acontecendo ali no dia a dia deles. A mitologia ela é criada assim, né? Então, às vezes, eu não entendo o que é o vento. Então, eu vou lá e eu explico com conhecimentos do que eu tenho. Nem sempre científicos, às vezes são só pensamentos. Então, como que essa guerra acontece? O príncipe Paris, que era o príncipe de Troia, tá? Ele rapta Helena, que é considerada uma das mulheres mais lindas da história. Da história toda, não só da grega, tá? Ela era esposa de Menelau, o rei de Esparta. E Agamenon, que era o rei de Micenas, ele organiza um exército para resgatar sua cunhada, porque ele tinha influência. Tá? Então a história se passa ali na Guerra de Troia. Depois, vocês têm Odisseia, tá? Em que a história se passa com Ulisses, que era um herói que lutou na Guerra de Troia, e aí ele tá voltando para casa dele, que demora mais ou menos 10 anos para isso acontecer, pós-Guerra de Troia. Durante esse período, ele vai passar por várias e várias situações bem difíceis, em que várias coisas acontecem com kraken, com sereias, vários objetos ali, ou vários seres mitológicos, tá? Gregos. E aí ele vai passar por tudo isso até chegar na casa dele de volta.
Em Odisseia, então, relata esses 10 anos de conflito, atravessando a muralha. Acontece também a explicação ali em que os gregos... Acontece a história do cavalo de Troia, não sei se vocês já ouviram essa história. Basicamente, era um presente dos gregos para representar a vitória de Troia, tá? Eles entregam um cavalo de madeira, tá na página 71 para vocês verem. E esse cavalo de madeira, vocês venceram, tudo bem, pode ficar com o cavalo aqui. E todo mundo bebe, fica bêbado, não sabe o que tá fazendo, aí dorme com tudo isso, acreditando no que vai dar a festa, porque eles ganharam. Só que, na verdade, os guerreiros estavam dentro do cavalo de Troia, do cavalo de madeira. Então eles saem à noite, aproveita que tá todo mundo bêbado e mata a cidade inteira. E, na verdade, eles é que ganham. Olha só. A poesia, então, marcou o fim da Antiguidade Clássica. É um longo período da história que durou aproximadamente do século 8 a.C. até 476 a.C., tá? Aí, na próxima página, vocês... Acho que vai acabar por aqui, né? Não sei quantos minutos falta. Não aparece para mim. 3 minutos, professora. 3? Ah, tá. Obrigada. Principais cidades-estados. Gente, a cidade-estado grega, ela tinha uma característica muito específica. Primeiramente, que ela se chamava polis, tá? Então, toda vez que vocês verem uma polis, é uma cidade-estado grega. Vocês estão vendo ela na página 71, tá? Clãs começaram a se unir e se fortalecer cada vez mais, construíram muralhas para fechar ali a região. De novo, lá na parte alta da colina, as partes principais, tá? No alto da colina, ficavam, então, essas cidades-estados com o templo, com o palácio, alguma prédio de governo, alguma coisa relacionada a isso. Quanto mais baixo, mais pobre, ou mais abaixo era a sua categoria social, econômica, de influência. Então, lembra, toda cidade-estado chama-se polis, quando você fala dos gregos, né? Eles tinham essa característica diferente, principalmente por causa dessa estrutura física. A gente vai falar sobre outras características, porque outras cidades-estados não importava se era no alto, se era embaixo, né? Essa daqui importa, tá? Lembrando que dentro da polis, nem todo mundo era cidadão. Na verdade, apenas homens livres, adultos eram cidadãos, acima de 21 anos, tá? Só eles poderiam opinar na política, só eles poderiam tomar decisões. Em compensação, as mulheres, os estrangeiros, que eram conhecidos como metecas, vocês vão ver aí nos slides cada um deles para vocês conhecerem um pouco mais, e os escravos, eles tinham direitos limitados. Não poderiam falar na política, não poderiam ter direito de estudo. As mulheres, principalmente as mulheres ricas, não poderiam sair de casa, principalmente em Atenas, que a gente vai estudar um pouco mais no próximo capítulo. As mulheres mais pobres poderiam sair porque elas tinham que trabalhar, tá? Então, as mulheres mais pobres tinham mais direito do que as mulheres mais ricas. Os pobres, eles não tinham quase terras, e os poucos que obtiveram alguma terra fértil, eles plantavam ali para se alimentar, o que acabou ocorrendo uma segunda diáspora, que a gente acabou de falar sobre isso, também para tentar uma nova vida, tentar um local melhor para se alimentar, para sustentar sua família. Tudo bem? A organização política ou social da própria cidade-estado, ela era primeiramente, correspondia à Acrópole, que é uma estrutura que vocês vão ver no slide. Difícil de explicar, mas por isso que eu queria que vocês visualizassem. Mas aí vocês olham no slide, acho que ela tá acabando, né? Coloque, por favor, o nome no chat. Não sei se para mim eu vou receber, acho que não. Sendo uma cidade-estado sempre fortificada, erguida no alto de uma colina, com o seu centro religioso. A Acrópole, então, ficava ali a parte religiosa, uma estrutura grande de pátio para que eles pudessem discutir tanto a política quanto a religião. Tá bom? Na semana que vem a gente continua, acho que já deu os 30 minutos, e aí eu mostro melhor as imagens. Obrigada, Rosana. Obrigada, pessoal. Tudo cabelado. Até semana que vem.
Tô vendo vocês agora. Leiam o capítulo. Se vocês tiverem